Olá pessoal, nós vamos dar continuidade então aqui aos nossos estudos de Fundamentos de Marketing. Nós ainda estamos no capítulo introdutório do livro do Kotler, de Administração de Marketing, e aí nesse capítulo ele fala um pouco das novas realidades do marketing. É interessante a gente fazer um apontamento aqui, porque muitas das questões que a gente vai colocar aqui como sendo nova realidade do marketing são novidades nas quais vocês já nasceram no mundo, nas quais essas realidades já estavam em vigor, né? Muitos de vocês têm menos de 20 anos, vocês são muito jovens, e aí quando a gente fala das novas realidades do marketing, muitas dessas novas questões, elas vieram do começo dos anos 2000, final da década de 90, começo dos anos 2000. Então são coisas que, né, para vocês talvez seja até difícil de imaginar. A gente tinha, 25 anos atrás, poucas pessoas tinham celular, os celulares não conectavam na internet, poucas pessoas tinham computador, a internet era de uma qualidade bem ruim, né, quando a gente compara a tecnologia que a gente tem hoje. Então, o potencial de utilização dessas tecnologias e uma série de coisas que mudaram nesse mercado, elas são mudanças que aconteceram aí, a gente poderia dizer, nos últimos 25, 30 anos, né? É um prazo pequeno e cada vez mais essas mudanças têm sido mais rápidas, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e ele começa o capítulo falando, essa parte do capítulo falando de algumas forças sociais que fizeram com que os mercados se transformassem. A gente vai falar um pouco de cada uma dessas forças. Primeiro, ele traz 3 aspectos aqui que eles estão bem relacionados e que a gente observa esses fatores no Brasil, principalmente a partir de meados da década de 90. Né? A gente tem um processo aí de desregulamentação, de privatização e de globalização das economias, e o Brasil entra mais fortemente nesse processo a partir de meados da década de 90. Então, quando a gente está falando de desregulamentação, a gente está falando de um Estado que se torna menos presente na regulamentação das forças de mercado. Então, é um Estado aí que defende menores tarifas ou a ausência de tarifas de importação e exportação, de um Estado que não subsidia as empresas, de um Estado que se retira cada vez mais de um papel de atuação nesse Estado, nessa economia, né? E aí, dentro dessa perspectiva de desregulamentação dos mercados, a gente tem um processo de privatização. Então, empresas, né, que antes eram empresas estatais passam a ser privatizadas dentro dessa lógica de prevalência das forças do mercado. E aí tudo isso acontece num processo grande de globalização, em que as empresas, né, passam cada vez mais a se instalarem em países diferentes daqueles países de origem. A gente tem uma abertura comercial maior para isso, e aí tudo isso faz com que o mercado fique cada vez mais próximo, né? A gente tenha um processo de encontrar as mesmas empresas em diferentes locais do mundo, em conseguir comprar o mesmo produto em diferentes locais do mundo, e aí com a internet a possibilidade de ter acesso, né, a esses produtos e a esses serviços de outros lugares, ainda que a empresa não esteja estabelecida no país. Então, tudo isso torna o mercado muito maior do que ele era antes. Né? Se a gente pensa na década de 90, principalmente no período de estabelecimento do Plano Real, a gente tem aí uma flexibilização desses mercados e um estímulo à entrada de produtos internacionais. Né? Não sei se vocês já tiveram notícia, mas foi a época, por exemplo, que a gente teve a criação de grande parte das lojas, que na época era tudo por R$1. Né? Muitos desses produtos vinham da China, que era uma abertura, primeiro porque a nossa moeda estava muito valorizada, e segundo porque havia esse estímulo de competição com empresas internacionais, até porque um dos grandes problemas nossos da economia na década de 90 era a inflação, né, o aumento de preços. Então, ter uma competitividade global forçava as empresas no Brasil a terem que diminuir os preços e a terem que lidar de uma nova forma
com esse marketing, porque agora elas não tinham apenas a concorrência das empresas estabelecidas internamente. A competição das empresas no mercado passou a ser uma competição com as empresas do mundo todo. Então as empresas precisaram se reinventar nesse processo de marketing para conseguir lidar com todos esses processos. A gente tem aqui também, né, então, um pouco resultado disso que eu já antecipei, um processo de concorrência ampliada e de convergência setorial. Muitas empresas, para crescerem, elas passaram a atuar em diferentes segmentos dentro do processo produtivo, né? Então, empresas que às vezes eram produtoras primárias passaram a atuar na indústria, no setor de comércio, nas exportações. E aí, esse é um processo, né, de crescimento que a gente chama de verticalização. E muitas empresas também passaram a crescer horizontalmente, produzindo diferentes linhas de produto para conseguir competir aí nesse mercado. E aí a gente tem o processo, né, de concorrência ampliada, que é tudo isso que a gente já falou, de concorrer com empresas no mundo inteiro. A gente tem o crescimento da rede de tecnologia de informação, especialmente com a questão da internet, e o consumidor passou a ser um consumidor muito mais bem informado, né? Se a gente quer hoje em dia, por exemplo, comprar um produto, eu quero comprar um eletrodoméstico, por exemplo, uma máquina de lavar roupa ou uma geladeira. É muito mais fácil eu conseguir informações de qualidade se eu entro num site, por exemplo, e faço uma comparação entre o atributo de o mesmo produto de diferentes marcas, do que se, por exemplo, eu me dirigir a uma loja tipo Casas Bahia, Ricardo Eletro, que vendem o produto e que aquele vendedor lá, como ele vende muitas coisas diferentes, vai ser muito difícil dele saber me dar informações mais específicas sobre aquele produto que eu vou comprar. Então, hoje em dia, o consumidor ele vai atrás das informações, né? A gente já comentou em aula, das poucas aulas presenciais que a gente teve, que, por exemplo, o consumidor muitas vezes ele entra no Reclame Aqui, cerca de 90% dos consumidores que entram no Reclame Aqui, eles entram no Reclame Aqui não é para reclamar, é para buscar informações sobre as empresas que eles pretendem comprar ou sobre o produto que eles querem comprar, né? Então, a informação hoje ela está muito mais acessível e é muito mais fácil do consumidor saber sobre aquilo que ele tem a intenção de compra. Na era dessa informação, então, algumas empresas têm se adaptado, né? Aqui a gente tem um exemplo da Nestlé. Na era da informação, os consumidores estão mais atentos aos produtos que compram. No caso dos alimentos, estão interessados no que oferecem em termos nutricionais e se suprem suas necessidades, especialmente no que se refere a preocupações com a saúde. A Nestlé passou a adotar em seus rótulos o Nutritional Compass, uma plataforma desenvolvida pela companhia e destinada a orientar os consumidores a adotarem hábitos de vida saudáveis no dia a dia, trazendo dicas e informações úteis sobre nutrição e qualidade de vida. Implementada globalmente com sucesso, a ferramenta tornou-se uma marca registrada da Nestlé em sua comunicação. Então aqui a gente tem, né, um exemplozinho da Nestlé que mostra as informações aqui sobre o rótulo, dos produtos, em termos de informação nutricional, de dicas de consumo, do contato da empresa com o consumidor, caso ele tenha alguma dúvida. Então, é um processo bem interessante que busca atender esse consumidor que quer mais informação e quer informação de qualidade sobre os produtos. Bom, especialmente essa questão do acesso à informação faz com que o cliente tenha um poder de compra muito maior. É muito mais difícil você conseguir enganar um consumidor que é mais bem informado e, portanto, tem potencial de ser mais consciente, né? Ainda mais agora com as redes sociais, que é uma outra questão que entra aqui, isso faz com que o consumidor tenha uma capacidade, inclusive, de negociação muito maior. Porque, por exemplo, o processo de consulta de preços entra, né, nessa questão da informação. Eu quero comprar uma coisa hoje, muitas vezes, eu já comentei isso aqui, eu sou uma pessoa que compra praticamente tudo pela internet, já comprava, né, antes das recomendações de ficar em casa, enfim, mas quando eu ia numa loja física, às vezes eu queria comprar uma coisa mais rápido, né, precisava de uma coisa mais urgente, não dava tempo de o produto chegar pela internet, aí eu ia até uma loja física. Em geral, eu ia até a loja física e na loja física eu pesquisava o preço do produto
na internet para saber se aquela loja, né, se aquele espaço estava me vendendo um produto compatível com o preço minimamente que eu compraria se eu fosse comprar online, né? Lógico que muitas vezes o preço, né, numa loja física é um pouco maior, mas em casos de emergência, assim, quanto eu estaria disposta a pagar mais para ter aquele produto na hora? Muitas vezes eu já desisti, eu fui pesquisar, por exemplo, livros, né, que é uma coisa que a gente consegue comprar online muitas vezes por um preço bem razoável, em promoções em site como a Amazon, por exemplo, né? Eu já tive casos de ir até uma livraria para comprar um livro e pesquisar e descobrir que o preço, às vezes, do livro em promoção na internet era um terço do preço do livro na loja física. E aí, de fato, não dá para comprar, né? Ainda mais que livros hoje em dia são coisas, são objetos caros, né? Então, eu segurei um pouco mais, né, o tempo aí de compra e comprei pela internet, porque eu pesquisei lá dentro da livraria que o preço era muito melhor comprar online do que na loja física. Uma outra coisa é a questão da resistência do consumidor. Então, aqui um estudo realizado sobre o consumidor mostrou que 41% das marcas líderes retraíram o volume de vendas no ano passado, no caso em relação a 2014, e aí na verdade a gente tem dados mais atualizados sobre isso, que não estão disponíveis aqui, dados da crise de 2015 e de 2016 especialmente, e aí isso mostra que esse movimento indicado aqui para 2014, esses dados mais recentes também mostram isso, que na verdade o consumidor brasileiro ele é um dos que mais liga para a marca, né? A gente tem algumas pesquisas que mostram isso, a gente vai discutir isso semestre que vem lá em gestão de marcas. O consumidor brasileiro é um dos que mais liga para a marca, mas diante de um processo de crise, de redução do poder de consumo, ele não abre mão de algumas marcas, mas ele muitas vezes ele troca por marcas mais baratas, que é esse movimento que a gente chama aqui de trade down. Então, 6 das 10 principais marcas em diversos segmentos perderam a lealdade. Aí os estudos mais recentes mostram que esse processo ele tem sido contínuo, né? Os consumidores têm deixado de comprar das marcas líderes, das marcas de referência de produtos, porque esses produtos são mais caros, para comprar muitas vezes produtos de marcas que ele também conhece, mas que são produtos de marcas mais baratas e que muitas vezes ao consumidor experimentar esse produto ele descobre que a qualidade não é inferior à qualidade do produto que ele estava comprando e pagando mais caro, né? Outra questão importante que a gente observa são transformações no varejo, que fazem com que a venda seja uma experiência, né? Então a gente tem aí vários sites, por exemplo, que você consegue ter o que a gente chama de multicanais, né? Você consegue, por exemplo, às vezes comprar uma coisa online e retirar você mesmo a coisa na loja, porque aí você pode experimentar, ou algumas lojas, por exemplo, a Centauro te dão a oportunidade de você ir até a Centauro e comprar, experimentar o produto e comprar o produto pelo site dentro da Centauro e retirar o produto tipo no outro dia, né? Então você tem uma combinação aí de canais de venda do online com o físico e com possibilidades de interação do consumidor, né? Tem alguns sites que oferecem perspectivas 3D, de você ver, por exemplo, sites de decoração que você consegue, por exemplo, fazer uma composição do móvel que você quer comprar com o seu ambiente da sua casa, né? Então são perspectivas aí de se experimentar o produto de uma outra forma que é muito diferente da possibilidade de você ir até uma loja física, né? A gente tem um processo de desintermediação, então aqui foi um processo que foi forte com as Casas Bahia, hoje em dia outras empresas têm tentado isso também. Então, o diretor das Casas Bahia comentou sobre a mudança que a rede havia feito para diminuir o preço dos produtos, que é justamente eliminar os intermediários na compra, mas que não estavam agradando os fornecedores, óbvio, porque os fornecedores eles ganhavam com isso. A partir do momento em que as lojas conseguem vender diretamente de quem produz para o cliente, fica muito mais fácil, né? E aí a gente tem esse processo, né, de venda muitas vezes direta de quem produz para o cliente, e aí esse processo inclusive torna a possibilidade de que o cliente possa comprar produtos com preços melhores.
Aqui a gente tem um vídeo, é um vídeo que fala um pouco sobre o processo de participação do consumidor nas vendas. E aí isso é possibilitado pela internet, né? Eu vou colocar o vídeo disponível para vocês no site, porque enquanto vocês estão me ouvindo, obviamente vocês não conseguem ouvir o vídeo que está passando, né? Isso aqui, na verdade, é uma proposta do Magazine Luiza, em que as pessoas podem montar uma loja virtual, selecionar os produtos que quer vender e conseguir, através do próprio site, poder vender os produtos, né? Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que sou mãe de 4 filhos, então eu posso criar um cadastro meu para montar o meu site, né, do Magazine Luiza, para vender, por exemplo, produtos infantis que o Magazine Luiza venda, né? Então eu tenho uma rede de contatos que também são mães, que são potenciais consumidores, então isso facilita a venda, né, para a empresa e ao mesmo tempo permite que, porque eu, por exemplo, o processo, né, de segmentação bastante definido, as pessoas, elas sabem exatamente o tipo de pessoas com as quais elas lidam e aí elas têm um potencial de vender para aquela segmentação de uma forma muito mais eficiente, por exemplo, né? Então, se tem uma pessoa que gosta muito de acessórios de carro, sei lá, né? Então, essa pessoa, ela vai conseguir vender para amigos que também compram mais ou menos o mesmo tipo de coisa. Eu tenho uma pessoa que dá aulas de culinária e aí ela pode montar um site, por exemplo, para vender alguns eletrodomésticos e aí ela sabe que aquelas pessoas que seguem ela na aula de culinária, que elas também têm um potencial de comprar o eletrodoméstico que ela está vendendo. Então, o consumidor, ele entra aí como um agente, né, um ator importante aí no processo de venda e de divulgação das empresas. E aí a gente tem algumas competências organizacionais novas que são exigidas, né? Então as empresas podem usar a internet como poderoso canal de informação e vendas, sem dúvida nenhuma, e agora muito mais do que nunca, né? Muitas empresas que não estavam aí, né, online nesse contexto em que as pessoas estão sendo estimuladas a ficarem em casa, as empresas estão pensando em como elas vão entrar nesse mercado online, as que ainda não entraram, né? Em Uberlândia eu conheço, por exemplo, alguns donos de restaurante e aí muitos que não estavam nesse mercado online, na primeira semana de indicação de fechar, né, os estabelecimentos comerciais, eles chegaram a procurar, por exemplo, o iFood para ver se conseguiam colocar, mas obviamente que no contexto de crise fica muito mais difícil de você atender toda a demanda desses estabelecimentos, né? E aí muitos, por exemplo, decidiram fechar as portas porque eles não tinham entrado, né, nesse processo de vendas pela internet. Sem contar a questão da informação, né? Hoje em dia, se a gente, por exemplo, que já tem a ver até com esse próximo tópico, né? As empresas podem coletar informações mais abrangentes sobre mercados, clientes, potenciais e concorrentes. É interessante, né? Qualquer um de vocês que já tenha, por exemplo, pesquisado alguma coisa para comprar na internet, depois você abre o e-mail, aquela coisa aparece, você abre um site de busca, a propaganda da coisa aparece, você abre sua rede social, na sua linha do tempo da rede social aquela coisa aparece, aquela coisa te persegue, né, por um tempo aí, para te lembrar que você já pesquisou sobre aquilo, né, te lembrando que você pode comprar aquele produto que você pesquisou, e isso é uma coisa bastante interessante. As empresas podem explorar as mídias sociais para amplificar a mensagem de sua marca, e aí isso é muito positivo, mas pode ser muito complicado também, né? A gente comentou do caso da Domino's, então as coisas que vão parar nas redes sociais, elas podem ser muito positivas ou elas podem também causar um processo de comprometimento da imagem de marca hoje em dia, e aí as pessoas compartilham, né, comentam muito quando a coisa a gente tinha uma história, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a gente tinha um ditado que dizia que um consumidor satisfeito fala para uma pessoa, mas um consumidor insatisfeito fala para mais 10 pessoas. Isso no mundo em que a gente tem uma internet, 10 não é 10 mais, né? Sabe-se lá quantos mil em um único dia, dependendo do que for a questão. Então, as empresas precisam ficar muito atentas a isso.
As empresas podem facilitar e acelerar a comunicação externa entre clientes. Então, por exemplo, se a gente for pegar, eu estou com um projeto de pesquisa esse ano, e aí a minha aluna está pesquisando sobre o potencial de recomendações patrocinadas na internet. Por exemplo, a empresa lança um sorteio, agora na época da Páscoa a gente está tendo alguns, né? Vocês devem ter visto. Tipo, você marca algum conhecido seu e compartilha o post da empresa, do empreendedor que está vendendo ovos de Páscoa. Ou seja, nesse caso aqui, eu estou possibilitando uma comunicação entre um cliente e um potencial cliente, para que esse potencial cliente conheça a minha marca, né? As empresas podem enviar material promocional. Está o que eu achei. As empresas podem enviar material promocional, cupons, amostras, informações, né? Muitas lojas hoje em dia têm trabalhado com o WhatsApp, então elas anotam o número do telefone, e aí, por exemplo, quando lançam novas coleções, elas mandam, né, as coleções novas, ou quando tem algum desconto na loja, elas mandam. Esses tempos atrás eu achei bem interessante, eu comprei um sapato numa loja aqui do centro da cidade, e estava próximo do Dia dos Namorados, foi no meio do ano passado. E aí a moça me deu um cartãozinho com QR Code, e aí eu não utilizei, mas enfim, era para que eu registrasse Eu sou meio ruim de tecnologia, viu, gente? Não sei exatamente como as coisas funcionam, mas enfim, era para eu registrar exatamente o que eu queria ganhar da loja de Dia dos Namorados do meu marido, e aí eu daria esse cartãozinho para ele com esse QR Code, e ele saberia exatamente o que comprar para mim de Dia dos Namorados. Enfim, não usei o QR Code, não estava precisando de mais sapato, e nem ligo muito também para esse lance de datas comemorativas, Dia dos Namorados e etc. Mas é uma ideia interessante, né? Assim, muitas pessoas gostam de definir exatamente o que vão ganhar de presente, o que eu confesso que particularmente eu acho isso uma ideia bem estranha, assim, né? Ainda mais, vou pedir para o meu marido o que é que eu quero ganhar. Se eu quero ganhar exatamente uma coisa, eu vou lá e compro a coisa, né? Não preciso, ainda mais no marido, assim, né? As contas são nossas, né, da casa, enfim, não faz diferença quem que vai gastar o dinheiro, então é muito mais fácil ir lá e comprar o produto. Mas em muitas casas não é assim, né? Então seria uma ideia que é legal, que funcionaria nesse caso. As empresas podem alcançar consumidores em trânsito com mobile marketing, então as empresas estão acessíveis, né, no celular, em qualquer lugar. Muitas empresas têm dado descontos interessantes para que as pessoas comprem via aplicativo, né? Até um tempo atrás eu era consumidora da Centauro, eu não sou mais, por questões ideológicas, mas a Centauro, por exemplo, é uma empresa que eles têm umas promoções muito boas de alguns produtos, e quando você baixa o aplicativo, a primeira compra, além de você ter um desconto na primeira compra, pelo menos foi assim comigo, além de ter um desconto na primeira compra, você tinha um desconto, eu tive um desconto maior para poder comprar pelo aplicativo, né? Outra questão aqui, as empresas podem fabricar e vender produtos personalizados. Isso é interessante porque isso aqui possibilita que as empresas tenham um processo de personalização em massa, né? Você vai fazer, na verdade, se a gente for pensar, o consumidor ele entra e ele escolhe, por exemplo, pela internet, atributos daquele produto que ele quer comprar. Né? Não precisa ser exatamente uma coisa artesanal, eu posso escolher itens, mesmo se a gente for pensar, né, sei lá, vou comprar um carro pela internet, eu posso mudar algumas questões ali naquele carro a partir de uma escolha lá feita no site, por exemplo, né? Não precisa ser nenhuma coisa absolutamente artesanal. As empresas podem aperfeiçoar seus processos de compra, recrutamento e treinamento, assim como as comunicações internas e externas. Então, os sistemas, né, todos criados para essa finalidade, o processo de recrutamento online, de você ter a possibilidade de realizar, inclusive, testes e provas online com potenciais
futuros colaboradores, né, da empresa por via online, e facilitar a comunicação dentro da empresa, seja por sistemas, né, por e-mail. A gente, por exemplo, no Instituto, a gente tem, acho que desde o ano passado ou do ano anterior, a gente tem uma campanha chamada Papel Zero, e aí, a partir dessa campanha, a gente tem grande parte do trânsito de papéis, né, dentro do Instituto não ocorre via papéis, ele ocorre dentro do nosso Virtual IF, né, por um mecanismo lá chamado Docs. Então, os documentos são elaborados lá, você tem uma assinatura digital e os documentos, eles mudam, vão para os setores pelos quais eles têm que passar e chegam até onde eles têm que chegar, tudo de maneira virtual. E isso é possível graças a essas mudanças aqui, né, das comunicações internas. As empresas podem facilitar e acelerar a comunicação interna entre seus funcionários usando a internet como intranet privada, que foi isso também que a gente acabou de falar, né? As empresas podem melhorar sua eficiência em termos de custo ou fazer o bom uso da internet. Então, da mesma forma que os consumidores têm potencial de conseguir comprar coisas mais baratas, fazendo pesquisas, empresas também têm, né, essa possibilidade de escolher melhor os fornecedores, de avaliar potencial, por exemplo, de financiamento, de investimento que elas precisem fazer. E aí, diante de todo esse contexto, a gente tem tarefas da administração de marketing a serem possíveis de serem executadas pelos profissionais de marketing, né? Então, a gente tem aqui o desenvolvimento de estratégia e planos de marketing. Vou voltar a falar para vocês sobre isso, né? É interessante porque o nosso curso é um curso que eu acho que possibilita, eu tenho certeza que os nossos alunos, ao concluir o nosso curso de marketing, eles têm esse potencial de desenvolver uma estratégia e um plano de marketing, por conta do quanto a gente tem, né, toda uma estrutura na área de gestão que dá esse suporte para pensar em planejamento estratégico. A captação de oportunidades de marketing, então o que pode ser feito em termos de preço, produto e promoção. A possibilidade de se construir marcas fortes para as empresas, desenvolver ofertas de mercado interessantes, entregar valor para o cliente, comunicar esse valor ao cliente e conseguir que as empresas tenham sucesso de longo prazo. E aí, agora eu vou dar uma pausa nessa aula para a gente poder continuar falando sobre ideias inovadoras, porque a partir daqui a gente vai ter um vínculo aí com a perspectiva do projeto integrador e eu vou explicar mais para vocês no próximo vídeo.